Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos de volta com mais uma edição do programa Palavra de Vida. Esse programa é patrocinado pela Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. E o programa está uma bênção. Queremos te agradecer desde já pela sua audiência e nos ajude como de costume. Liga para alguém que você conheça, que precisa tanto de uma palavra de Deus. Você estará ajudando a nos evangelizar e a divulgar o nosso programa e, além disso, você estará abençoando uma alma, abençoando uma vida que você quer bem. Fica conosco aí que já já nós voltamos com a continuação do nosso programa. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Roque Pneus, o shopping do seu carro. Avenida Marginal 1838, no centro de Mococa. Estamos de volta com o programa Palavra de Vida. E agora para o momento de mensagem, uma palavra do coração de Deus para o meu coração e para o teu coração que está nos assistindo. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através desta palavra. Uma palavra que Deus possa trazer sobre você uma esperança maior, trazer para você recursos para você entender o que devemos fazer para habitarmos verdadeiramente em plena segurança de Deus. Isso se encontra lá no livro de Marcos, lá no capítulo 4 de São Marcos, a partir do versículo 35. Fala sobre uma grande tempestade que Jesus, uma manifestação tão gloriosa, veio e acalmou a tempestade, aquentou o vendaval. E assim diz então a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertando-nos, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Gostaria que o Espírito Santo hoje nos usasse pela sua graça, infinita bondade e misericórdia, transmitindo para nós aqui um explanamento desta mensagem, uma interpretação que venha esclarecer ainda mais ainda no seu coração e na sua mente, na sua vida, a respeito desta mensagem. Uma mensagem que muitas vezes nós nos deparamos com ela nas nossas vidas no dia a dia. Quantas vezes nós também vivemos tempestades, vendavais, grandes tormentas no dia a dia da nossa vida. E muitas das vezes lutamos com todas as nossas forças para reverter a situação, para reverter o quadro, e muitas vezes achamos a circunstância tão grande, impossível de vencê-la. E humanamente dizendo, isso é questão constante, quase todos os dias nós enfrentamos lutas, adversidades. E quando se trata dessas adversidades de forma física, se torna então realmente difícil e muitas vezes impossível de combatê-la, impossível de acalmar, de aquietar toda essa tempestade e esses vendavais que se levantam em nossas vidas. Então vem essa palavra de Jesus para nós trazermos aqui uma edificação, trazermos esperança, para trazer para nós uma confiança, acreditar que no Senhor Jesus tudo se torna possível. Que na pessoa de Jesus Cristo aquilo que é impossível para nós é possível para Ele.
Eles estavam aqui com certeza em uma palestra de Jesus nesta praia, perto desse local que eles saíram, e ali com certeza tiveram um período com Jesus ali. E eles então, Jesus ordena, vamos passar para outra banda ou para outra margem daquele rio, daquelas águas. E entraram então naqueles barcos para passar daquele lado. Mas diz a Bíblia que no meio daquele mar houve uma grande tempestade, um vendaval que se levantou ali e eles remavam, mas era impossível, o vento soprava contrário, as águas foram subindo, as ondas passavam por cima dos barcos. E quando eles olham, eles veem que estão se sucumbindo, iam perecer, iriam morrer sobre as águas. E as forças deles foram minadas, eles não conseguiam mais remar, eles não conseguiam mais lutar contra aquela tempestade. Segundo eles, por eles pereciam naquelas águas. Depois de muita luta, depois de muita dificuldade, depois de muitas tentativas, então eles têm um plano B, que deveria ser o plano A. Eles lembraram que lá dentro do barco havia uma pessoa, que era a pessoa que eles seguiam, era a pessoa que eles viam grandes milagres acontecer através deles, grandes prodígios, grandes maravilhas aconteceu por intermédio da pessoa dele, que era Jesus Cristo. E eles correm então onde está Jesus, e diz o texto que Jesus estava dormindo sobre uma almofada lá na polpa do barco. E eles chegam então desesperados e gritam: mestre, mestre, não vê que nós estamos perecendo? E Jesus então se desperta daquele sono e simplesmente de uma palavra tão branda, tão calma, tranquila, ele diz: mar, aquieta-te. O cala-te, vento, aquieta-te. E imediatamente aquele mar aquietou, o vento acalmou e houve uma grande bonança sobre aquelas águas. O que eu aprendo com esse texto é que nós muitas vezes deixamos para buscar Jesus no último momento. Momento que depois que passou tanto sofrimento, tanta luta, tanta dificuldade, nós procuramos todas as coisas, todos os recursos precisos e necessários, perdemos muitas vezes, acabamos tendo percas muitas vezes para depois, tem Jesus. E por que não decidir Jesus no início? E por que não buscar a Jesus enquanto há tempo, invocar enquanto Ele está perto da gente? Deixar o pior acontecer para depois buscar, é isso que acontece. Quando nós vivemos bonança, quando nós vivemos calmaria, a gente deixa Jesus de lado, lá na polpa dormindo, não preciso dele. Esquecemos de adorar, esquecemos de louvar, esquecemos de servir, esquecemos dos nossos compromissos, esquecemos da igreja, do templo, esquecemos de cultuar, de adorar o Senhor, porque tudo vai bem. Aí Jesus permite o temporal, a tempestade, o vendaval, as tormentas da vida, as lutas, as dificuldades financeiras, a enfermidade. Vem os cativeiros sobre a vida da gente, vem os momentos de incerteza, de insegurança, o momento de desespero, de pânicos, porque a família não está bem, o filho não está bem, a filha não está bem, a casa não está bem, a vida conjugal não está bem, o casamento não está bem. E aí então nós corremos para a polpa do barco para chamar Jesus. Jesus, mestre, estamos perecendo. Por isso que a palavra do Senhor diz: mocidade, lembra-te do teu Criador no tempo da tua juventude, da tua mocidade. Lembra dos momentos bons, você buscar a Deus, clamar ao Senhor, adorar o Senhor, servir ao Senhor, louvar o Senhor, estar na presença do Senhor. Deus fala para Abraão: Abraão, você quer que eu te abençoo? Você quer que eu guardo? Você quer que eu te livro? Você quer que eu te proteja? Você quer dar bem na vida? Antes da minha presença e ser perfeito, Abraão.
Eu vou te engrandecer de sobremaneira. Eu vou abençoar a tua vida, vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família. Tu serás pai de uma grande multidão. Mas para isso é necessário estar na presença do Senhor quando tudo está bem. Não espere os momentos maus. Não espere os momentos ruins para você lembrar de Jesus. Eles não estavam nem aí com Jesus. Jesus estava dormindo. Ele estava talvez numa gazarra dentro daquele bar, cheio de brincadeira. Deixa Jesus dormir, ele está dormindo. Ele nem está vendo. Vamos continuar a nossa vida, vamos viver a vida. Só que a verdadeira vida é viver nos pés do Senhor. A verdadeira vida é andar na presença do Senhor. É agradar o Senhor. Como diz Caleb, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra que emana leite e mel. Ele disse mais, bem-aventurado o varão, a varoa que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada e na sua casa haverá fazendas e riqueza. Entrega teu coração a Jesus, entrega a sua vida para Jesus, confia nele, tudo mais Ele vai fazer. Que Deus abençoe você e a tua família. Mas não sai daí não, já voltamos com a continuação do nosso programa. Até lá. Programa Palavras de Vida, apoio cultural. Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana, Cristo em vós a esperança da glória. Venha participar e conhecer o poder de Deus que cura, liberta e transforma. Quarta e sexta às 19h30 e domingos às 18 horas. Esperamos por você. Programa Palavras de Vida. Estamos de volta com o programa Palavra de Vida, agora para o momento de um assunto que a gente sempre usa aqui, falar debate, né? Um assunto que sempre a gente traz para estarmos compartilhando a respeito e trazendo aí uma transparência, um esclarecimento maior para que possamos seguir a nossa vida com Deus, né? E agora nós estamos em um assunto aí que estamos fazendo uma certa pergunta. Após esta vida, onde tu passará a tua eternidade? Mas antes está conosco aqui, como sempre, nosso carro-chefe, pastor Josias. A paz do Senhor, pastor Josias. Paz do Senhor, pastor Ismael, paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. E aí, pastor Josias, estamos nesse assunto. A semana passada falamos a respeito da salvação, né? Se a religião salva, o que leva você à salvação? Sabemos que é Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida. Mas agora a pergunta, pastor Josias, é essa, né? Que muitas pessoas questionam, né? O que será após esta vida? Para onde iremos? Aonde passaremos a nossa eternidade, pastor? Esse é um bom tema, pastor Ismael. E principalmente para aqueles que se chamam cristãos. Porque os não cristãos, eles não acreditam em Deus, não acreditam em vida após a morte. Mas a nossa palavra aqui é mais dirigida para todos aqueles que são cristãos, na verdade, ou pelo menos que se dizem cristãos. E a palavra de Deus diz que após a morte segue-se imediatamente o juízo. Esse é o primeiro ponto de partida, né? Porque precisamos entender, pastor, que depois da morte nada mais pode ser feito. Aquilo que deveria ser feito é feito antes da morte. E a Bíblia deixa isso bem claro. Então essa é a primeira questão, né? De nós crermos que existe vida após a morte. Eu creio, pastor Ismael, eu creio. E um verdadeiro cristão crê nisso porque é o que a palavra de Deus nos ensina, né? E a pergunta então é, para onde você que se diz um cristão, para onde você vai depois da morte? E uma boa pergunta, pastor, é o que você está fazendo para alcançar, estar com Cristo após a morte, quando nós terminarmos os nossos dias aqui, pastor? Pastor Josias, nos preocupa muito isso, porque a gente vê hoje o ser humano, pastor, em uma correria, né?
As lutas estão tão grandes, as dificuldades tão grandes. A gente vê a situação hoje que o país vive, não só o país, o mundo está vivendo isto, né? Então, é uma correria que está levando as pessoas, inclusive, a esquecer dessa questão, né? Então, estão se apegando com as coisas terrenas, né, pastor? Coisas materiais, coisas financeiras, coisas que vão ficar por aqui mesmo. Eu digo que nós partir dessa terra, o que nós vamos levar? Nada dessa terra. E a Bíblia diz, pastor, que nós devemos construir um tesouro, né? Um tesouro para essa vida vindoura, para esse tempo, né? Que nos aguarda, nós que acreditamos após a vida, uma vida eterna, uma vida de glória, uma vida majestosa, soberana, porque essa é a nossa fé, essa é a nossa crença, é nisso que nós acreditamos. Mas a gente vê que a sociedade ultimamente está esquecendo desse detalhe, né, pastor? Estão se apegando muito com as coisas físicas, né? Com as coisas materiais. É como se a eternidade, pastor Ismael, não existisse. Nós percebemos na vida de muitas pessoas que elas estão vivendo de tal maneira como se essa vida aqui fosse a única vida a ser vivida. Então, casam, se dão em casamento. A Bíblia diz isso, né? Comem e bebem e, como diz Eclesiastes, diz assim, assim como os homens, os animais morrem e vão todos para o mesmo lugar. A visão debaixo do sol, a visão humana é essa, né? Que comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não é? Exatamente. Isso, pastor, leva para o lado ainda do incrédulo, né? Mas aquele que é cristão, aquele que conhece a palavra, aquele que sabe que só Jesus pode levar à eternidade, que Ele é o único caminho, verdade e a vida, para nós que acreditamos, não existe aí um pouco aí de desdeixo, né? Um descaso. Eu acho que nesse caso é pior ainda, pastor, porque conhecem a verdade e não praticam, não é verdade? Estão tão empolgados com o que esse mundo oferece, que esquecem que a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui. Exato. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado, não é verdade? O incrédulo, aquele que não crê na Bíblia, tudo bem. Então eu digo hoje para nós, você que está nos assistindo, você que é cristão, que existe, querendo ou não, uma exigência de Deus, né, pastor? Uma exigência. Deus cobra algo de nós que conhecemos a verdade. Deus quer que nós vivemos em santidade, né, pastor? Uma vida em relacionamento com Deus, uma vida íntima com o Senhor, uma vida em cumprimento da palavra, né? Nós temos que colocar a palavra de Deus para que nós possamos garantir o nosso passaporte à entrada das celestiais. Nós sabemos disso, que a nossa esperança é essa, após essa vida, e nós não temos dúvida, né, pastor? Outros não crê, nós não estamos aqui nem um pouquinho a cobrar quem não acredita, mas aqueles que acreditam, nós cobramos porque nós temos a convicção e a certeza, né, pastor? E eu só sabe de uma coisa, pastor, tem muito cristão idólatra. Calma, que eu não vou falar, de religião de ninguém. Preste atenção no que eu vou dizer. O que eu chamo de cristão idólatra? É aquele cristão que criou um Deus para ele. O meu Deus é desse jeito, eu sirvo a Deus desse jeito, Deus me entende, Ele sabe como eu sou. E aí, pastor, você está sendo idólatra porque você criou um Deus, não o Deus da Bíblia, mas o Deus que você criou no teu coração, na tua cabeça. A imaginação dele, né? E diz, o meu Deus, o Deus que eu creio, deixa eu fazer o que eu quero. Olha aí, veja se não é uma idolatria. Na verdade, pastor, eu sirvo a Deus desde que Ele não interfira na minha vida. Sim, mas esse não é o Deus da Bíblia. Não, de forma alguma. Esse é o Deus da cabeça dele. Ele criou esse Deus. Por isso que eu digo, é idólatra. Ele fez um Deus para ele. As pessoas, pastor, elas não se sujeitam, né? Elas não se rendem à vontade soberana de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nas nossas vidas é uma grande proteção quando você se sujeita à vontade dEle. Nós, na verdade, debaixo da vontade de Deus, nós fugimos de toda a aparência do mal, né, pastor?
E procuramos o quê? Vivermos uma vida ligada ao trono de Deus. Porque o céu é isso, gente. Se você pensa em morar no céu, você precisa se sujeitar à vontade de Deus. Eu só para não deixar, pastor, eu quero dizer um versículo aqui da palavra de Deus, que havia um camarada mais ou menos assim, ele conseguiu tudo que queria, ficou rico, não precisava trabalhar mais, agora vou repousar. Um empresário bem sucedido. Um empresário bem sucedido, vou colocar agora a minha rede, vou balançar e vou dormir. Aí Jesus disse o seguinte para ele, olha, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado, para quem será? Vai ficar tudo aí, pastor. Vai ficar tudo aqui. E tem uma coisa, nós vamos continuar o programa, nós já estamos terminando aqui, mas no próximo programa vamos continuar essa mesma palavra, pastor. Na verdade é o seguinte, amados, nós estamos falando para onde você irá. A tua resposta é uma só, eu quero ir para o céu. Nós vamos falar um pouquinho do outro lado no próximo programa, pastor, que o nosso hoje já está encerrando, pastor. É verdade. Por isso, se você é cristão, você precisa viver de acordo com o manual do cristão. Qual é o manual do cristão? É a palavra de Deus. Você precisa viver segundo essa palavra. Amém, querido. Sai daí não, já nós voltamos com a continuação do programa. Amém. Até lá. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Igreja Congregacional, 157 anos no Brasil. Faça de nossa igreja o seu lar espiritual. Visite-nos, Rua Carmo Taliberti 741, Centro. Igreja Congregacional, a igreja da família. Êxito Imóveis. Oportunidades diárias para você conquistar a sua casa. Imóveis prontos em novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Informações e vendas ligue 3656-9696 ou acesse êxitoimóveis.com.br. E chegamos ao momento de oração. E antes de orar, eu queria ler um salmo de número 40. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nesse momento de oração, eu queria que você pensasse nesse texto do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. O salmista esperava confiantemente por uma resposta à sua oração. E ele diz assim, e ele, Deus, se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E diz que ele então tirou daquela condição, daquele poço de perdição e colocou os pés dele sobre a rocha. E no fim ele diz, e colocou nos meus lábios um novo cântico. Quando você deixa de passar pela provação e vem a vitória, dos seus lábios flui um cântico de louvor, de gratidão. Nesse momento, eu quero me unir a você, clamar por você, interceder por você, para que também o Senhor possa se inclinar, possa ouvir o teu clamor, tirar você dessa situação e depois de toda essa tempestade passar, Ele possa colocar nos teus lábios um novo cântico, um cântico de louvor e de adoração ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero orar intercedendo pelos nossos telespectadores. Eu não sei pelas dificuldades ou provações e tribulações que cada um deles possa estar passando. Mas esse texto do Salmo 40 diz
que o salmista esperou confiantemente pelo Senhor, com confiança. Senhor, renova a confiança dessa pessoa que nos assiste nessa ocasião. Talvez a sua esperança já esteja quase no final. A nossa oração renova, atende o clamor. Ó Deus, tira dessa tribulação, dessa situação difícil, que essas pessoas que nos assistem nessa ocasião possam se encontrar. E Pai, coloca no lábio ou nos lábios deles um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. Eu oro assim, eu abençoo, Pai, pedindo que o Senhor visite agora cada uma dessas pessoas, seus lares, suas famílias. Atende o clamor deles, eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavra de Vida. Espero que você tenha gostado, amado e que Deus tenha falado profundamente com o seu coração. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, que Deus abençoe tua vida, sua casa e toda a sua família. E na semana que vem estaremos de volta, nessa mesma edição do programa, nesse mesmo horário. E contamos com você. Que até lá Deus te abençoe, que a paz de Jesus Cristo reine no seu coração e no coração de toda a sua família. E Deus te abençoe até lá, se Deus quiser.